Olá, voltamos. Aqui estamos para dar sequência aos nossos temas, com preferência a temas de saúde, por uma questão profissional. O que médico erra menos para falar é sobre saúde, ou pelo menos tem a obrigação de errar menos. Escolhi para a gente falar hoje a chamada doença do século. Mas que século? Essa pergunta me leva a fazer uma proposta. Não a doença do século, mas a doença dos séculos. Porque depressão não é uma particularidade do século 21, 20, 19. Não. Depressão é uma doença conhecida antes de Cristo. Terceiro, quarto século antes de Cristo. Hipócrates, o conhecido pai da medicina científica, o pai da medicina ocidental, já falava na síndrome da angústia, no sofrimento da angústia. Nós estamos falando isso considerando que é oportuno, porque vivemos após pandemia de Covid-19 e esta se potencializa com distúrbios do humor. O distúrbio de humor mais frequente é a depressão. A ansiedade seria uma segunda opção, que vamos voltar a falar. Na verdade, na Covid-19, no pós-Covid, a ansiedade pode até alternar com a depressão. Mas nós queremos mesmo é falar de depressão. Não se conhece a causa isolada de depressão, apesar de que conhecemos a causa da Covid, com quem ela se associa. A Covid, teoricamente, é um estado gripal um pouco mais profundo. Entretanto, são tantas as comorbidades ou doenças oportunistas que acaba se tornando uma síndrome multifatorial ou multifacial, quando não uma síndrome com variados quadros, complicações potencialmente fatais. Podemos citar, por exemplo, pneumonia. Pneumonias muitas vezes tão severas que impõem a necessidade de respiração artificial, de respiração mecânica. Isto é, a intubação. E casos mesmo de necessidade de um auxílio maior, que é a intubação via traqueostomia. Essa é uma operação em que, através de um processo cirúrgico, é introduzido um tubo, daí a palavra intubação, direto na traqueia do paciente, por ele ter dificuldade de permeabilidade nas vias aéreas superiores. O prognóstico para quem é entubado não é bom. Uma grande parte dos entubados pós-Covid, por exemplo, morre já no primeiro mês. E a maioria morre com 6 meses até 1 ano. Há outras complicações, como hemorragia digestiva, como insuficiência renal grave. A hemorragia digestiva demanda outro procedimento que nada tem a ver com virose, que nada teria a ver com uma gripe, um estado gripal, uma influenza. Às vezes, com frequência, precisa ser submetido a uma endoscopia digestiva para localizar
a origem da hemorragia. E claro, dependendo do que estiver acontecendo, pode ainda demandar uma cirurgia mesma, uma cirurgia para conter o sangramento ou uma outra forma de fazê-lo. No caso da insuficiência renal, casos mais graves, porém frequentes, exige a hemodiálise, ou seja, uma purificação artificial do sangue, porque o rim não está dando conta de fazer esse trabalho que ele faz todo dia, o dia todo. Toda vez que nós urinamos, o que está acontecendo é a passagem do sangue no rim, onde é retirado o material tóxico que porventura estiver atrapalhando o bom funcionamento do organismo. Agora veja só, é comum e às vezes rotina na alta de um paciente tratado de Covid-19 ser incluída já a prescrição de antidepressivo, tão íntima é a relação de uma doença com a outra. Claro, como disse há pouco, há outras comorbidades, outras doenças oportunistas, mas a depressão é praticamente uma rotina para desenvolver no pós-Covid-19. Não se sabe tudo sobre a origem da depressão, mas sabe-se que há implicação de substâncias chamadas de neurotransmissores, que são substâncias que atuam entre uma célula nervosa chamada neurônio e outra célula nervosa até que o estímulo chegue ao seu destino. É o caso de se tomar uma picada, uma mordida de inseto, etc., no dedo do pé ou mesmo da mão, e esse estímulo tem que chegar até o cérebro. Para que o estímulo chegue, é preciso que haja a condução dele, como que num fio elétrico, até outro fio, até outro, até o último, e entre um e outro existe um fenômeno chamado sinapse, que é a ligação de um com o outro. Mas o que intermedia esta sinapse são esses neurotransmissores. Vamos citar a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Esses elementos é que produzem ou permitem haver essa conexão, essa ligação de uma célula nervosa com outra e então transmitir o estímulo ao cérebro. Do ponto de vista de ação, de movimento do corpo, é a mesma coisa, entretanto, em sentido contrário. Assim, a doença dos séculos ganhou um aliado que, diferente dela, conhecemos a origem, sim, porém, nem mesmo as vacinas garantem segurança em 100% dos casos da Covid-19. Reconhecemos que a Covid-19, como as viroses em geral, pode ser debelada ou, pelo menos, controlada. Entretanto, já vamos repetir que não se tem esse controle assim tão facilmente. As vacinas não estão absolutamente aprovadas. Então, há uma certa dificuldade que se impõe no tratamento da Covid-19. Não é só isto. O pós-Covid pode ainda trazer a reboque outra condição psiquiátrica conhecida como transtorno da ansiedade da doença. O que é isso? É um transtorno, é uma perturbação em que a pessoa acaba ficando doente por medo de ficar doente. Essa é uma doença difícil de ser tratada ou, dependendo da sua evolução, é mesmo impossível de ser tratada
ela foge do controle porque a pessoa é submetida a avaliação clínica, submetida a exames, inclusive de laboratório, e no final não é encontrada uma doença ou uma causa que responda pela sua doença. Acrescentaria também, para valorizar essa discussão, que a proposta psiquiátrica de tratamento das doenças hoje, ela é uma questão de família, envolve inclusive a comunidade. Como médico, penso ser útil falar de assuntos como este, até porque é uma forma de eu também estar prestando serviço à comunidade, que nesse caso é um pouco mais amplificada. O meu território de influência como profissional de saúde é um pouco mais amplo. Estamos, como da vez passada, trabalhando com matéria de saúde mental pelo óbvio motivo de que tudo depende da mente. E na próxima postagem, nós queremos falar um pouco dessa questão de mente. De fato, hoje gostaria sim de tocar nesse assunto como uma espécie de editorial de outros assuntos que desejamos abordar.